Alô, bem-vindos a mais um episódio de Especialmente Normal. Hoje temos connosco como convidada Cátia Dionísio e, como já vem sendo habitual, Filipa Ferreira, Madalena nas câmaras e eu, Telma Santos. Então, hoje temos connosco a Cátia. Aos 29 anos, a Cátia trabalha como Information Security na PwC, mas até aqui chegar teve um percurso muito eclético. Estudou Direito, passou uma temporada em Itália enquanto au pair e voluntária e após regressar a Portugal decidiu tirar 2 mestrados e um curso em Cibersegurança. Com apenas 17 anos fez parte do grupo que fundou a Associação Juvenil Omnis Factum, da qual até hoje faz parte. Odeia correr, mas está preparado para uma maratona, é fã incondicional de Star Wars, toca acordeão e tem uma coleção impressionante de cubos de Rubik. Bem-vinda! Obrigada! Cátia, começaste a tirar o curso de Direito, tiraste 2 mestrados e pelo meio foste para a Cibersegurança. Como? Porquê? Conta tudo. Então, isto é mais uma entrevista de trabalho, estou a brincar. Eu fiz Ciências no 12º, depois, um bocadinho por guidance paternal, digamos assim, fui parar a Direito. Havia ali um guião, não é? Uma guidance para Direito, Medicina, assim, aquelas posições mais ditas Importantes e estudei Direito e digo já que gostei muito e o que eu queria fazer era Arqueologia e agradeço também a ter havido essa guidance de não ter ido para a Arqueologia. Não porque eu não gosto, porque um dia eventualmente gostava muito de tirar a Arqueologia só porque sim, mas eu sei que não há trabalho na área. Eu sei que não há trabalho na área e que nunca ia poder fazer o que eu gostava, portanto, só por tirar o curso também e não poder fazer nada na área, depois ter que ir estudar IT, provavelmente. Direito é um curso super interessante e aprendes muita coisa e tens um background, em geral, muito bom. E depois consegues ver o telejornal e dizer isso não é um furto, é um roubo, vocês já estão a dizer furto porque é bonito, não é? Pronto, enfim. Depois, o porquê de ir para IT? Eu fui para a Itália, depois de vir do voluntariado de Itália, pensei, vou fazer um mestrado, entretanto fui para Londres e quando voltei decidi fazer um mestrado, em que é Direito Internacional. Porque eu gostava muito da área internacional, direito mais tirando algumas tipo soluções que eu gostava muito, não havia nada mais tradicional que eu gostasse, então Direito Internacional foi o que fez sentido. E na altura estava a trabalhar numa empresa de IT, como Business Developer. E foi aí que eu comecei a pensar, que gostava muito de IT e 2 que tinha futuro. E então, já aí nesse mestrado, fiz uma incursão para o IT e fiz a minha tese em ciberguerra. Super interessante. Minha tese não. Difícil de ler. O tema. Olha, o tema é muito giro. Não sei o que é que... Primeiro é interessante fazeres todo o check das guerras que houve, sim, etc. Porque depois, claro que as teses têm um contexto histórico, repara, eu fui à Bíblia, fui aos primeiros códigos, para depois começar a evoluir no tempo, na linha temporal. E foi super interessante, até chegarmos aqui às últimas guerras e aos últimos ataques, ao que aconteceu na Estónia, dos bancos e dos sistemas irem todos abaixo, etc. Ao Irão, e foi muito interessante. Pronto, mas por aí foi o fio condutor, fui para o mestrado no técnico, Segurança da Informação e Direito do Ciberespaço, e o que é que eu notei aí? Que não sabia nada de prática, ou seja, tinha toda a teoria, e depois alguém me dizia, mas depois quando acontece esse ataque, o router não sei o quê, eu, boa. Ok. E foi aí que, na altura, o trabalho onde eu estava, a empresa também entrou em insolvência, e eu, em vez de procurar um novo trabalho, decidi fazer esse curso. Aquilo era a tempo inteiro, era 7 horas por dia, e claramente há pessoa que faz aquilo à noite, mas eu acho que não conseguia, porque é programação intensiva, é redes, é sistemas, custou-me imenso, não vou negar, custou-me imenso. Eu ficava na escola, eu entrava às 7h40 da manhã e eu ficava às vezes na escola até às 11h, porque as aulas acabavam às 3, 4 e eu ficava a estudar, a programar com mais colegas meus, depois programar é muito, acaba por ser muito em equipe. Embora seja individual, acaba por ser em equipa,
porque tu tens muitos bugs, muitos erros, que depois vai lá alguém com os olhos novos e diz-te, olha, mas porquê é que tu fizeste este ciclo assim, não sei o quê. Ok. Esta variável tem aqui, estás a ver, aqui declaraste com um R e aqui declaraste o mesmo nome, só que tu um R a menos. E tu passaste o programa todo e não encontravas o erro porque estavas à procura de um erro na programação e era um erro de construção, não é? E pronto, acho que disse um bocadinho o porquê, não é? E porquê gostas tanto assim de estudar? Como assim? Olha, eu detesto estudar, honestamente. Eu detesto estudar, eu gosto muito de aprender. Sim. Ok? Agora, amarrar, para mim, é horrível. Eu não estudava nada em Direito. Eu lembro dos meus colegas dizerem, não, porque não sei o quê, pode daqui a 2 semanas temos teste de frequência de constitucional. E eu assim, temos, ok. Pronto, então uma semana antes, lá estava eu a olhar para umas coisinhas e era tipo, André, empresta uns apontamentos, ou Cláudia, tipo, não fui àquela aula. Entretanto, fui engatando porque eu tomava, nas aulas eu conseguia aprender o que é que, então, eu não estudava muito e eu mais às aulas. Isto nos primeiros anos, depois no último, que já descamba um bocadinho. Então eu sempre detestei estudar e por detestar estudar é que eu tomava mais atenção e queria fazer mais na aula, exatamente porque sabia que se eu aprendesse ali eu não tinha que ir para casa estudar. Mexer mais naquilo. E então, nos últimos anos então, o pessoal dizia que eu era uma nerd porque me sentava mais à frente, porque queria responder às perguntas, mas o único motivo era porque eu odiava estudar e não queria ir para casa estudar. Trabalho, basicamente. Exato. Rentabilizar a carreira. Exatamente. Qual é o próximo curso mesmo? Olha, por agora, e se calhar mais à frente da entrevista vamos passar lá, foi muito difícil fazer os 2 mestrados ao mesmo tempo e trabalhar. Psicologicamente foi bastante. O próximo curso, não sei. Eu gostaria, se essa mulher na vida, tirar um doutoramento, porque faz sentido. Por agora, estou um bocadinho mais focada nas certificações, porque no mundo da IT é muito por certificação em certas áreas, em certas frameworks, e dão muito valor a isso. E agora, o próximo será a certificação na ISO 27001, que é um standard de segurança, que eu já trabalho nele há algum tempo, só que não tenho o papelinho a dizer está certificado. E então esse será provavelmente o próximo passo. Nós sabíamos que tinha que ver. Sim. Para além dos mestrados e dos cursos e tudo mais, também tiveste uma experiência de gap year, 2 até. Explica um bocadinho para quem não sabe o que é esse conceito de gap year. Gap quer dizer falha, não é? Ou assalto, ou... sim. Mind the gap, não é? Sim. Então, o gap year é exatamente um ano de intervalo, de interregno entre a universidade, normalmente faz-se entre a universidade e o trabalho, ou entre o secundário e a universidade. Há muita gente, fora de Portugal, há muita gente que até faz antes, não é? Entre o secundário e a universidade, mas eu noto muito que portugueses, espanhóis e italianos, os povos últimos em geral, pelo menos foi o que eu notei quando estava em experiência de voluntariado, é que faziam depois da faculdade. O que é que eu fiz? Eu na altura queria fazer Erasmus, muito honestamente, porque a minha melhor amiga na altura tinha feito Erasmus, para a Estónia, e eu achei, quero fazer Erasmus. Para onde? O problema é esse, é que Direito não é IT, não é Saúde, é muito específico. Então eu tinha poucas opções, ou era Espanha ou era Itália. E o que é que me ia acontecer? Eu ia ficar com cadeiras para trás, porque há sempre algumas que não são iguais. E eu comecei, se eu ficar com cadeiras para trás, eu vou ter que estudar mais. Portanto, eu vou ficar um ano, que em vez de ter 5 ou 6 cadeiras por semestre, vou ter mais 6, vou ter 7 ou vou ter 8. E isso, não sei se quer fazer isso. E depois, porque sabia que Erasmus é muito giro, mas já é de conhecimento geral, que muitas vezes não é assim tão virado para a parte académica, até para não dizer que muitos são quase zero. E faço um trabalhinho aqui e ali, e não, ou seja, passas à cadeira sem saber nada. E eu na altura, como também não sabia se queria seguir Direito, se ia por aí ou não, decidi não fazer. E depois andei a ver outras opções. E o voluntariado foi um deles, au pair era outro, e fiz primeiramente o voluntariado,
Havia a opção de 1 ano, eu fiz só de 6 vezes porque não sabia, nunca tinha vivido fora da retoma familiar e fiz só de 6 meses, não sabia se me ia adaptar, se não. Depois arrependi-me, gostava de ter feito 1 ano, mas fui para a Itália, porque eu pensei um bocadinho nisso, porque que era o país mais, Itália e Espanha, mais próximo do nosso dia a dia, porque já sair de casa, para quem nunca saiu, já é um grande step. E sair para um país que não tens nada em comum é maior ainda. E eu era muito novinha, eu tinha 21. Para quem não saiu de casa, ir para um país completamente diferente, com uma língua completamente diferente, eu pensei que poderia não me adaptar, então preferi Itália. Pronto, fui para uma cidadezinha chamada Pesa, que lá é uma cidadezinha para nós, a do Montijo. Tem mais ou menos a vida do Montijo, que é praticamente nenhuma. O voluntariado em si, na associação que eu fazia, era um bocadinho de trabalho aqui que eu faço, que se faz na ONU, que é um trabalho um bocadinho com jovens, embora infelizmente foi o primeiro IVS que aquela associação recebia e ficou um tanto ao quanto a desejar, que é normal, mas é uma nossa falta de prática. E então não tinha muito trabalho dentro da associação, mas procurávamos um bocadinho fora fazer algumas atividades. Juntei-me assim ao clube de tracking, ao clube de não sei o quê, só que se fazia lá umas coisinhas. Fiz uns quantos projetos, recebemos uns quantos projetos lá e por aí foi giro. Depois, como pensei, e agora o que é que eu vou fazer? Au pair. Vim para Portugal, 1 mês ou 2 e voltei. Fazer au pair para Roma. Não foi uma experiência espetacular. Fiz 2 au pairs, na verdade. Um foi espetacular e outro não. O primeiro não, calhei com uma família. Há muita desinformação no que é o au pair aqui na Europa. Pode explicar só o que é? Au pair é... Sou uma nábula. Desculpa. Portanto, o nome acho que é francês. E o que quero dizer é, vai alguém, uma rapariga, um rapaz novo, por norma até aos 30, para a casa de uma família. O objetivo depende um bocadinho. Normalmente as raparigas é mais tomar conta dos miúdos, ajudar um bocadinho nas lides domésticas por aí. Às vezes os rapazes, quando é uma casa maior, também é ajudar um bocadinho no jardim, ou um bocadinho faz tudo e não sei. Mas pronto, estava-te a dizer, fui para a Itália, fui para uma família em Roma, mas a desinformação é um bocadinho muita e às vezes eles acham que estão a contratar uma empregada doméstica ou que estão a contratar uma babá 24 horas por dia. Quando não, o objetivo é tu ajudares, eles dão-te um pequeno pocket money, que vai até 300 euros normalmente na Europa, para tu exatamente ajudares um bocadinho, mas não, ou seja, tu não deves prender ao au pair, porque o objetivo exatamente de fazer au pair é conheceres o país. Portanto, se tu a tens 24 horas debaixo de casa, de teto, acaba por a experiência de au pair ser bom só para a família, porque a pessoa vai para lá também para conhecer um bocadinho a cidade, ou fazer amigos, aprender a língua e acaba por não acontecer. Porque tu também, e isso é muito comum aqui na Europa, tu não foste através de nenhuma agência, fizeste contacto direto com a família. Sim, também a diferença em relação a outros países, quando se faz com uma agência, é que as regras são... Há regras. Há regras, são bem divulgadas e cá não, é uma plataforma online, as famílias se inscrevem, contactos diretamente. E é diretamente. A minha experiência correu ainda pior, porque eu tive apendicite. Primeiro foi apendicite. Fui ao hospital de Roma, lá, e disseram no hospital de Roma que não era nada. E deram um antibiótico. Portanto, não sendo nada, deram um antibiótico, né? Só para ver. Devia das dúvidas. Claro que aquilo agravou. Entretanto, eu tinha ido de fim de semana ver uma grande amiga minha, que agora vive em Inglaterra. Tinha ido visitá-la a outra cidade no norte, que era ainda umas 3 ou 4 horas de Roma. Passar mal? Não, eu quando fui para lá ainda estava benzinha, porque tinha um antibiótico, não sei. Cheguei lá, fomos jantar, começo a jantar, pensando a doer um bocadinho. À sobremesa, é que aquilo foi assim um escalar, à sobremesa já me doía tudo. Depois fomos para casa e a minha amiga disse, Cátia, assim, eu, Cátia, dei-me um bocado mal disposta, não sei o que se passa. Não, eu fui lá, vamos ao hospital, eu, espera, amanhã daqui para Roma. Tipo, eu cheguei um sábado e voltava no domingo, era mesmo só estar a ver um bocadinho. Eu amanhã tenho que ir para Roma, se tu amanhã acordares mal, não vais para Roma, deves estar na luta.
A Helena mexia e já nem me lembro bem, elas agarraram a mim, levaram-me ao hospital. Até foi uma voluntária francesa que tinha carro, por acaso, porque ninguém tem carro lá, mas como França é ali ao lado, havia uma que tinha carro, levou-me ao hospital e era uma perigonite, que eu já tinha escalado assim à grande, e tive sorte que não me abriram até aqui. Foi só um bocadinho, foi só 3 cortezinhos, quase não se vê. E fiquei lá uma semana, foi muito giro, o hospital, olha, comida top. E depois, aquilo, como era uma cidade mais antiga, o pessoal era mais velho no hospital, então eu era tipo a estrelinha da companhia, o pessoal passava lá para ver e era estrangeira. Então, eu respondia meio italiano, meio português, meio inglês, então, não sei o quê, porque estás aqui, o que é que estás a fazer em Itália, o que é que estás a fazer nesta cidade, não sei o quê. E olha, experiência no hospital contigo. Foi melhor do que se calhar. Com a família. Olha, depois quando voltei para Roma, descambou completamente porque eu não podia mexer e eu metia os miúdos a ver televisão, como é óbvio, olha, lamento, não é? E eles, não, porque tens que fazer atividades e eu, mas senhora, eu nem consigo levantar para mim, quanto mais. Exato. Eu tinha que dar aquelas injeçõezinhas todos os dias na barriga e não sei o quê. Pá, e eu saí assim muito à luta, foi tipo, então é assim, eu era novinha também, então é assim, vou-me embora. E fui-me embora tipo às 6 da tarde, em que não havia um comboio no outro dia de manhã. Eu não dormi, no Termini, em Roma, porque aquilo fecha, mas eu tipo, tem lá um McDonald's 24 horas, tinha uma mala assim. Rebentei até um agravo, que foi para esquecer. E fui para essa cidade onde estava a minha amiga, eu tinha o voo para um mês depois, acabei por ficar lá mais um tempo. Entretanto disseram, olha, há aqui uma família que até gostava de ter uma au pair, não sei o quê, o que é que achas? E eu disse, agora tenho a viagem para o Natal, depois do Natal posso conhecê-los antes e depois posso vir. Conheci-os, foram muito fixe, adoráveis, não sei o quê, tinha uma casa gigante, eu tinha uma casa só para mim, porque dentro do complexo de todas as casas, tanta empregada doméstica que estava lá interna tinha o seu próprio T1 e eu tinha outro T1. E foi muito giro. Foi compensação. Sim, era uma cidade mais pequena, mas que tinha muita vida de voluntários, de au pairs, fiz imensos amigos, adorei Forli, foi muito giro. E é isto, já me alonguei se calhar. Não. E o que é que achas que essas experiências, as duas hostes, te trouxeram que tu... Pois faltam em Londres, não é? Sim, pronto, eu agora até estava a pensar nas duas de au pair e no voluntariado, mas sim, incluindo de Londres. Mas essas experiências lá fora, já falaste um bocadinho de nunca tinhas vivido. Sim, eu nunca tinha. Mas para além disso, há algumas aprendizagens, algumas coisas que tu achas que são assim? Olha, primeiro aprendeste a dizer velocidade, é muito importante, porque às vezes nós fazemos, e tal, é um problema, e não há problema. Olha, eu lembro-me de chegar lá e não ter utensílios domésticos. Não tinha torradeira, não tinha não sei o quê, não tinha heater, aquecedor, era o que eu mais sentia falta, porque estava um frio em Itália, mas uma coisa horrorosa. Então, olha, torradeira era a frigideira. O aquecedor, aquilo tinha aquecimento central, só que o pessoal era tão subina no IVS, porque eles queriam radar nem para a sessão, que não puseram aquilo enable, Desativado? Sim, deixaram desativado. Então o que é que eu fiz? Eu ligava o forno, aquecia, abria a portinha do forno, depois punha panelas de água a ferver, levava para o quarto, para fazer toda a limpa estufa. E um dia o que é que eles se lembram? Vão lá à casa, eu disse, podem beber, ou o outro voluntário disse, venham cá acima beber café, e eu já não sei se estava em casa, porque o escritório era embaixo e não era assim. Então chegam lá, veio um forno aberto. Eu assim, Kátia, o que é isto? E eu, tenho frio, não há aquecimento central, porque está avariado, não é? Pois olha, não há muita forma, eu não vou gelar aqui. Mas o forno gasta imensa luz. E eu... Não arranjei uma aquecimento central. Mas é o que há. Olha, apareceu essa chave. Não sei como é que é, milagre. Mas pronto, pequenas coisas que acabas por dizer assim. Depois a língua é outra coisa. Eu ao início, eu sou muito envergonhada. O pessoal normalmente não acha, mas é verdade. Eu primeiro que eu falasse italiano demorei 1 ano, quase. Não porque não percebesse, não porque não falasse, mas porque tinha medo de errar. E eu fazia voluntariado com um colega meu espanhol, o Mário, olha, falei com ele a semana passada, tu vai ter bebê, fiquei super contente.
E esse voluntário falava espanhol e ele começou logo assim, a meter ali as palavras e tal. E eu via, quanto mais eu ouvi falar, ainda menos vontade tinha de falar, porque eu ouvia a fazer com cada calinada que eu só pensava, eles vão perceber que eu estou a errar, portanto eu não quero falar como o Mário, portanto não vou falar. Ok. Só comecei a falar italiano quando fiz au pair, entre o primeiro e o segundo fui falando com os miúdos, porque aí eu não tinha vergonha de errar. Às vezes eu errava e eles iam, mas porquê que estás a dizer isso assim? Isso está mal, deixa de dizer não sei como. E aí fui falando, e depois quando comecei a falar, e os meus amigos me ouviam falar, assim, mas como assim? Tu ontem não falavas e agora tipo, até sabes dizer os verbos tipo, todos bem, e não sei o quê. E eu, epá, não é que eu não falasse, eu só tinha vergonha de... Mas pronto, a língua é uma coisa que tu aprendes. Normalmente aqui vais de concurso, vais para não sei o que lá, aquilo vem, tipo, levas uma enxurrada de idioma. Depois é cultura, porque a maior parte das pessoas também pensa que os países latinos são todos iguais. É nada, não sei. Claro que tem muitas coisas semelhantes, mas há sempre muitas coisas que tu notas que a própria cultura é diferente. Lá em Itália, por exemplo, a televisão, tu tem italiano, quase não se fala inglês. Quem anda em escolinhas de inglês e não sei o que são os miúdos mais de bem, não sei o quê, que têm um au pair para falar inglês, ou que têm... há muitas... agora não lembro para dizer pequenas coisas da cultura que são muito diferentes, mas olha, o aperitivo, por exemplo, eles fazem um aperitivo às 6, vão ao bar, pedem uma bebida, normalmente é o Aperol Spritz, e o restaurante dá-lhes o lanche. Portanto, tu vais lá, gastas 5 euros numa bebida, num mojito, no que te apetecer, e tens todo um... E nós é termossos. Sim, nós aqui é termossos. E lá dão-te todo um mini pizzas, não sei o quê. Portanto, aquilo é basicamente... A bebida sai de um bocadinho mais caro, mas lanches e quase que jantas e tudo. Isso é um exemplo. O pessoal dizia, bora fazer um aperitivo. A primeira vez que eu pensei, vou gastar 4 euros numa bebida, lá também é tudo muito caro. Aí, 4 euros. E depois trouxeram comida e eu pensava, mas eu não quero comida, não quero gastar mais dinheiro. Os voluntários não têm. Para contar as histórias. Nós temos, tinha 120 euros de pocket money, portanto, e não queria pedir aos meus pais. E então andava sempre a contar dinheiro, mas eu não quero comida. E depois, não, então isto é um aperitivo, não pagas. Então, Já está jantado. Sendo assim. Mas pronto, são pequenas coisas que tens de te habituar à diferença, depois mesmo o modo de falar, a descontração que aqui é, pode ser uma falta de respeito em certos países, ou o toque, por acaso na Itália não muito, mas eu sei que em Inglaterra eu às vezes ia dar 2 beijinhos, esquecia-me e eles não davam. Em Itália tem uma coisa muito gira, é que eu ia dar 2 beijinhos e eles dão 2 beijinhos, só que ao contrário, eles não pelo outro portanto eu lado. dei uns quantos picos a algumas pessoas. É verdade. Como é que foi o regresso a casa? Foi mais difícil a readaptação cá ou mais difícil a adaptação quando foste para fora? Muito mais difícil voltar. E há bocado tu fizeste uma pergunta agora fizeste uma pergunta do porquê voltar e eu disse que foi a paixoneta, mas não foi só. Na altura que eu fui para a Itália, os meus pais estavam a se divorciar. O que agora é banalíssimo, não é? Mas na altura tem sempre impacto para ti, não é? Enquanto pessoa, porque vives, e eu vivia aqui, ao teu lado, num prédio ao lado, e os meus pais divorciaram-se, toda esta mudança foi enquanto eu estive em Itália, portanto eu cheguei, a minha casa era outra, nós fomos para a casa do meu tio, que o meu tio vivia na Guarda, tinha cá uma casa, quando vem cá, na Bela Vista, no Conselho. Fomos para lá, as minhas coisas estavam em caixotes no armazém do meu pai, entretanto havia cada vez que eu estava com o meu pai, era para, pronto, aquelas leads de filhos de pais separados. E gostou imenso, ou seja, eu senti não só que o sentimento era de não pertença, que já é um sentimento normal de qualquer pessoa que sai do país durante algum tempo. Portanto, existe aquele sentimento de não pertencer ali, de não pertencer, na verdade, a sítio nenhum. Eu acho que é o sentimento maior de quem sai do país, porque não pertence ao país onde foste, porque és português, mas depois vens para Portugal e já não te sentes aqui como
como se pertencesses aqui, já pertences um bocado ao mundo, é aquela coisa de Wonderland. E eu tive esse sentimento, mas maior ainda, porque eu não tinha os meus belongings, os meus pertences, não tinha a minha casa, ou seja, eu voltei para um sítio que já não era, que não me dizia nada, que para além de haver esse sentimento ainda tinha mais o sentimento de não voltar para a minha casa, de não voltar para a minha família, de não ter as minhas coisas, e foi um baque enorme. E depois os meus amigos, claro que tinha sempre os meus amigos, mas parecia que já não havia aquele hábito de me dizerem: olha, vamos beber café, Cátia, agora, porque eu já não estava cá e de repente voltei, e às vezes a bagaça de dizer: putz, esqueci-me de ti, desculpa lá, ou porque tu não estavas, é normal, Claro. mas sim, foi muito difícil voltar também por isso eu voltei, e eu tive esse mês e tal cá, depois voltei para a Itália, foi mais, foi 10 meses. E também foi um bocadinho por aí, porque já tinha sido essa mudança e quis também fugir um bocadinho e tive lá mais um tempo, depois quando voltei foi a mesma coisa, mas Depois tudo. mas por exemplo. Muito bem. Então, voltando aqui um bocado muito para trás, foste adotada com 2 anos? Sempre soubeste ou houve um momento da revelação? Olha, eu fui adotada, fez agora anos, foi dia 11 de novembro, portanto foi sensivelmente pouco tempo, e a minha mãe disse-me: olha, faz 2 anos, não sei o quê. Portanto, eu ainda não tinha 2 anos, tinha um ano e 11 meses. Sempre soube, porque eu ouvi aos meus pais dizerem: a Cátia é adotada. E, ou seja, sempre soube. Claro que houve ali um momento que eu não sabia sequer, mas eu perguntei o que é. Eu fui perguntando o que é adotada, e a minha mãe foi-me explicar: olha, adotada é porque tu não saíste da minha barriga, mas és do coração. Pronto, e foi assim, claro que não me explicou: olha, a tua gestante abandonou-te e nós queríamos ter um filho e não podíamos, e fomos lá e trouxemos. Mas foi assim um processo gradual em que os meus pais me foram explicando o que era ser adotado, o que não era ter nascido ou seja, nasci igual, mas ter nascido na família, naquela família, da mesma forma que os outros miúdos, e foi muito bom, foi gradual. Okay. E achas que é por isso que falas tão abertamente sobre o assunto, porque também foram falando contigo ao longo do tempo? Olha, não sei dizer, eu acho que sim, mas eu conheço pessoas que são adotadas e que também souberam sempre e que se calhar não têm uma vontade tão grande. Olha, não pode ser da pessoa, mas claro que dizer desde sempre, claro que ajuda, não é? A não viveres numa mentira, achares... Quer dizer, nunca ninguém vive numa mentira, porque aquela família é a tua família, ponto. Simplesmente... um dia acordas e sabes que o teu ADN não é igual ao da tua família, mas de resto, o pessoal que vive numa mentira de ser adotado e depois sabe, eu percebo que seja um choque, mas às vezes não entendo porque tanta revolta, porque os pais não conseguiram fazer melhor que aquilo, não sabiam como. Mas, desculpa, já fui Não, nada. E alguma vez tiveste curiosidade em conhecer a tua gestante, como tu dizes? Não. Ok. Eu conheci, eu não lembro, devo ter apagado essa memória. Ou está recalcada. Porque, ou seja, isto foi muito há anos 90, que era assim, um bocado pela calada. Eu fui, portanto, a senhora era, acho, pelo menos é o que eu acho que era da noite. Fazia um trabalho da noite. Que tipo de trabalho? Eu acho que era mas como não tenho certeza e não quero suscetibilidades, eu gosto muito com isso e às vezes digo a brincar: isto está no sangue, mas é ficar aqui nos trocos. Eu acho que quando te conheci, foi para aí a terceira frase que me disseste, foi qualquer coisa desse género. Mas não sei realmente, poderia não ser. Está bem? Podia ser só uma acompanhante, sem outro tipo de comodidades. Mas, portanto, ela tinha que trabalhar de noite e tinha 2 miúdos
chorava um dia, que era quando realmente ela tinha que se repousar. E houve uma noite que ela teve que ir trabalhar, não tinham de deixar os miúdos, isto em novembro, e decidiu deixá-los no meio do mato, aqui. Nós tivemos imensa sorte, porque um senhor daqueles que trabalha cedíssimo, não sei se era padeiro, se era agricultor, algo por aí, encontrou-nos tipo 4, 5 da manhã, ouviu miúdos a chorar. E o senhor, como era vizinho por ali, reconheceu-nos e foi-nos entregar à mãe da senhora. Claro que a mãe da senhora tinha mais não sei quantos filhos também, tudo ali dentro do mesmo entorno. Mesmo tipo, mesmo registro. Sim, e então depois disse, olha, eu tenho crianças para dar. E os meus pais adotivos, na altura, o meu pai tinha morrido o filho, e ele, por N razões, eles também não conseguiram ter um filho na altura, nervos de um lado e também, eu não sei muito bem de onde, e queriam adotar e já se tinham inscrito para adotar uma criança, e entretanto houve este boca a boca e chegou-lhes aos ouvidos que havia crianças para dar. E então eles foram lá ter com a mãe da senhora e olha, temos aqui 2. Mas o que é que acontece? O menino, o meu irmão era mais velho que um ano, o menino é filho do senhor que acompanha a gestante na sua vida. Portanto, o senhor o miúdo é filho do companheiro da senhora. A menina não sabe muito bem. E como não sabe muito bem e o senhor não tem qualquer intenções de ficar com ela, a menina pode levar. O menino não. E os meus pais queriam os 2. Faz sentido, não é? É normal. Queriam os 2 irmãos. E depois foi uma pena porque o senhor acabou por também não querer o miúdo e dá-lo anos mais tarde. E não sei onde é que ele está, não faço ideia. Queria conhecer a senhora, que era a tua pergunta. Não. Porque assim, olha, há pouco tempo tive uma cadela, esta semana, apareceu uma cadela na marquise. Alguém pôs pela janela aquilo tem um pagamento e meteram para lá a cadela. E eu estava a brincar com a minha mãe e dizia sempre, olha, sou como a cadela. Tipo, abandonaram a cadela aqui, ela coitadinha é pequenina, está toda à toa, não sei o quê. E então brincava imenso. Mas depois disse à minha mãe, não, mas repara, a pessoa que abandonou a cadela teve a decência de a colocar debaixo de um teto. Exato. De a dar a alguém diretamente. E isso eu entendo, ou seja, quando tu não tens forma de sustentar os teus filhos e pedes ajuda, ou dás a alguém, ou entre aspas, pedes ajuda para o criar, até no limite tu deixas à porta da padaria, não sei, mas tens o cuidado de saber que alguém vai cuidar dele. Agora, deixar 2 crianças em quase inverno, frio, no meio dos matos, à noite, para mim é tentativa de homicídio, claro. Portanto, não tenho curiosidade. Se fosse diretamente, se calhar teria, só se calhar dizer um olá, dizer um adeus, mas assim, não. Se tivesse havido outro cuidado. Okay. E achas que o facto de seres adotada influenciou o teu percurso de alguma forma, ou a forma como te relacionas com as pessoas, a vinculação, não sei? Olha, não sei se não sei responder a essa pergunta porque eu não sei distinguir o que é a minha personalidade com ou sem. Se me perguntar se eu às vezes tenho algumas inseguranças, posso dizer que se calhar, quem sabe, vem daí, às vezes sei lá, alguns ciúmes ou não sei, toda a gente tem um nico de ciúmes, não sei, mas se pode vir daí, pode, não sei. Achas que o facto de teres recorrido sempre ou muitas vezes à psicologia, à psicoterapia, te tem ajudado com alguns problemas que possam ter advindo daí? Possivelmente, às vezes nem sabes se vieram ou não, mas
forma é que te tem ajudado? Ok, então, para dar contexto, não é? Sim, exato. Para dar contexto, eu comecei a ir ao psicólogo com 16 e a razão para ir ao psicólogo não foi nada disto. A razão para ir ao psicólogo foi porque eu sou epilética e comecei a ter crises com 15 anos e os médicos aqui no Hospital do Montijo disseram que eu, na verdade, queria chamar a atenção dos meus pais. Este foi o diagnóstico. E então, aconselharam que eu fosse para o psicólogo. Faz sentido, se fosse realmente diferença. Faz sentido. E eu fui para comecei a andar num psicólogo, isto foi no Barreiro, na altura era um psicólogo público, e foi quando eu comecei a andar. E eu adorava, porque, sei lá, era uma estagiária na altura, e tinha uma pessoa com quem falar, próximo minimamente da minha idade, com quem eu podia falar tudo e mais alguma coisa. Mas, desculpa, estou aqui já a ser um bocadinho. E foi-me ajudando naquela altura. Entretanto, ela deixou de ser estagiária e eu ia passar para o psicólogo e pensei, não quero contar outra vez, tudo outra vez. Com uma pessoa que eu não sei se vou ter afinidade outra vez e acabei por sair. E depois conseguiram finalmente diagnosticar que era epilepsia. E então, toda a parte da psicologia saiu um bocadinho da equação. Voltei uns quantos anos mais tarde e a razão pela qual eu voltei foi porque eu entrei em burnout na altura dos mestrados e do trabalho e tive uns problemas pessoais e entrei em burnout. E decidi ir para a terapia. Por isso, e também porque poderia sempre ter coisas de background também por ser adotada, por N razões. Eu também tive uma infância tanto ou quanto restrita, e podia ajudar nisso. Se tem ajudado por aí, olha, não sei responder porque nunca me foi dito, olha, tu tens este traço de personalidade porque... Não. Sim, mas tenta ajudar no geral. Mas no geral, sim, muitíssimo. Eu sou apologista que toda a gente deveria fazer terapia, com prevenção. Acho que nós já tínhamos falado sobre isso numa das conversas da minha. Com prevenção, porque ajuda a falar com alguém, ajuda a ter um ponto de vista de alguém de fora. A minha terapeuta é espetacular. Ela um bocadinho das energias e dos signos e não sei o quê, mas ela sabe que eu não quero nada. Ela mete as energias e dos signos. Toda a gente é. E pronto, eu estou mais aqui. Eu não consigo, e é falha minha. Custa-me imenso ver para além do que eu consigo alcançar. E então, mas ela é tão, ou seja, é tão terapeuta, que consegue entender, claro, que eu não chego aí. Então, às vezes diz-me, olha, Cátia, o que é que tu sentes as vértebras? E eu, não sinto. Ok, pronto. Então, uma boa terapeuta para mim, se calhar. Exato, tenho que tocar contacto. Então, pronto, não vamos por aí, vamos por outro lado. E é muito bom ter-se alguém que te entende, que consegue falar a mesma linguagem que tu, embora não a fale às vezes. Não seja o que mais gosta de falar, mas é a terapia. E eu na altura fiz isso semanalmente. Entretanto, ela disse-me: olha, minimamente eu considero que estejas bem, mas se quiseres continuar, continuamos. E claro que eu quis continuar. Ela às vezes pergunta-me: então o que é que achas? Chegou a perguntar-me quantas vezes: o que achas de terapia? Porquê é que quis continuar a fazer terapia? E eu resposto às vezes, muitas das vezes que ela brinca: a terapia é fixe, é fixe vir aqui. É relaxante, estou aqui, antes saí do banco e ia para lá diretamente para o consultório, agora fazemos via online, mas eu gostava e gosto de vez em quando ter um ponto de vista diferente, lembro-me de há pouco tempo de dizer, olha, eu quero aprender a fazer poker face. Sim, porque a gente precisa. Não conheces? Sim. Então, porque eu tive um colega meu no banco que me disse assim, olha, então e qual é o teu problema com a pessoa X? Eu, não tenho problema nenhum com a pessoa X. Mas já denunciar todo mundo. Eu disse, é que quando se falou no nome dessa pessoa, tu fizeste assim uma cara um bocadinho. E eu, não.
E eu, pronto, depois disse, olha, pessoalmente nenhum, profissionalmente aconteceu isto ou aquilo, pronto. E depois lembro-me de ir para a terapia e dizer, olha Sandra, é assim, eu preciso de treinar a minha poker face. E então, pronto, ela ajudou-me com alguns exercícios e com algumas coisas a treinar um bocadinho. Mas pronto, vai de uma panóplia de dizer, olha, hoje estou chateada porque me aconteceu isto no trabalho, ou ir às reminiscências de... Mas gosto muito. Nós falaste agora da epilepsia, há pouco da epilepsia. Não foi fácil acertar o diagnóstico, sei que demorou alguns anos. Quando finalmente descobriram o que era, foi fácil, depois sabendo o que era, aprender a viver com isso? Foi mais fácil. Eu estou muito melhor. Número 1 desde que comecei a tomar a medicação, entretanto deixei, mas são outros pontos. Só tomei a medicação, ok? Estou a ler mais alguma medicação. Quando for recomendada. É necessária. Fiquei muito melhor, mas inicialmente foi muito difícil porque havia dias que eu tinha 3 crises num dia. Mas aprender a lidar, primeiro aprender a perceber o porquê dessas crises é importante, porque se eu tiver, obviamente, luzes, esses triggers que despoleta, mas depois cansaço, emoções fortes, nervosismo, ansiedade, tudo isso ajuda também a desencadear. Aí havia dias que eu tinha 3 vezes no dia e eu tenho, para além de não ser realmente agradável, não é? Eu tinha imensa vergonha porque tinha defeito, não é? Vinha com defeito de fabrico, estava tudo a divertir-se numa festa, numa coisa qualquer e eu de repente, olha, caía para o lado, estrabuchava um bocadinho, não é? Depois acordava, estava ali, mas entretanto já tinha arruinado um bocadinho ali o ambiente, sim. Depois havia toda a parte de, imagina, eu nadava na altura, tive que sair da piscina, porque não havia um vigilante ali sempre, pelo menos aqui em Montijo não havia, que estivesse sempre a olhar para a piscina, eles acabam por ir e vir, e então tive que sair da piscina, gostou-me imenso. E houve algumas atividades que eu não podia fazer de igual forma. Se foi mais fácil lidar depois de... Sim, foi porque fui aprendendo também a gerir e a perceber o porquê. Também com a idade faz diferença porque aquilo foi um bocadinho a fase de fim da adolescência, mas ainda foi na adolescência, fase mais inconsequente. Depois quando fui crescendo e amadurecendo fui também percebendo os porquês e conseguir parar esses porquês. E portanto acabou por ser mais fácil, tanto por essa parte de ter sido diagnosticado como também maturidade. Sim. Uma das características que define é o teu humor negro. Adoro. Para além do que disseste há bocado, eu acho que também uma das coisas que me disseste depois de conhecermos foi uma piada sobre epiléticos. Qualquer coisa da festa da espuma. O humor negro é para ti um escape, uma forma de processar as coisas? Sim. Não, isso definitivamente. O humor em geral. Sempre que há alguma coisa que me deixe mais desconfortável, acho que há muita gente que recorre ao humor como uma forma de escape. E para mim é claramente, sim, uma forma de escape. Também é, para mim tem imensa piada. Eu gosto de humor negro. Não? Acho que é uma forma de relativizar as coisas. Claro que há humor e há humor. E há pessoas que gostam... Tem que valer a pena, não é? Já que vai ser assim, tem que valer a pena. Sim, ao menos tiram partido de alguma coisa que consigas, não é? Mas é uma forma de tu te rires um bocadinho da situação, porque senão, olha, eu passava o dia todo a chorar se eu fosse a pensar nas maletas da vida que me vão acontecendo, a mim ou aos meus entes mais próximos. Eu passava o dia todo no pranto, não é? E já cometeu inserir esse humor? Já. Já porque eu às vezes também não penso muito no que digo antes de dizer. E já fiz humor assim um bocadinho mais violento.
E até já fiz humor com epilepsia, com o epilético, só que ele não sabia que eu era epilética. Então eu lanço a piada, toda a gente mais ou menos que sabia ri-se, não é? E ele fica tipo, olha, mas eu sou epilético. E eu tipo, eu também! Mas pronto, a sensibilidade para o tema não é igual. E se eu ouvisse essa piada, se calhar aos 15 anos, aos 16, que eu estava a ter 3 crises por dia, se calhar também não ia achar a maior das piadas. Mas, ou se calhar achava, não sei. Mas sim, às vezes não penso tanto quanto deveria antes de dizer as coisas. Ok. Nós agora temos 2 desafios para ti. Está em interação, próximo sessão. Francisca, agora vamos pedir aqui a tua colaboração. Nós sabemos que és competitiva. Então temos um desafio. Enquanto rainha do Cubo Mágico, nós vamos ter outra convidada que também é tipo rainha do Cubo Mágico. Então vamos anotar e vamos guardar o tempo e quando for a entrevista dela, vamos ver se ela consegue bater o teu tempo. Eu não conheço esse cubo. Portanto, eu não sei se eles ela também não vai conhecer, ela também não vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Ok, é justo. Vai ser o mesmo cubo. É que o meu está limado, está... Sim, não, este é neutro, é um cubo neutro. Já tens manhas. Estão a ver o nível de frio que ela tem o cubo limado. Não, este vai ser neutro para as duas. Portanto, quando tiveres de ensinar a Francisca para a Francisca poder começar a cronometrar. Tens que olhar, não é? Tem aquele momento que eles olham e depois... Não vais... Até porque tu sabes fazer o cubo, portanto não... Mas não sabes. Desculpa agora uma parte do humor. Chega-me e diz assim, eu tinha o 4x4 ou 5x5, já não sei, e diz-me assim: ei, ó Kátia, ganda cubo. E eu fiquei assim, o quê? E ele, ganda cubo, tu tens na mesa. Mas a primeira coisa que eu ouvi, porque eu agora disse assim, tu também sabes fazer um cubo. E disse tão rápido. A few moments later. Não, a parte final, eu fico, que não sou assim tão gênio. Eu aprendi contigo, mas tudo, não descobri nada. Fui à procura. Depois tu fazes assim. Está quase. Agora é que está quase. Nós prometemos também falar com outra pessoa para a descrever. 3,25. É never. Isto eu fazia 3 cubos. Agora tem. Há outro, mas é um bocadinho. Mas se calhar queres. Assim. Esta não é bem. Tu É um achas? bocadinho de desafio também, mas é menos estressante. Sim. Achas que a ovelha comeu a flor? O quê? Podes pegar. E a desviar, porque é uma versão diferente. Ok. Porque qual é que era a cena do príncipezinho? Ele queria uma ovelha. Sim. Para levar para o planeta dele, onde tinha. A rosa, sim. Achas que a ovelha comeu a flor? Não, porque a ovelha estava dentro da caixa. Boa, pronto. Não é? Ela estava fechada. Sim, mas quem conta no final fica com essa dúvida. Se ela foi solta. Se ela foi solta, quando lá chegou, se não. Ok. Assim, é que a visão que eu tenho da ovelha é aquela caixinha com os 3 buraquinhos, não é? Está aqui. E era a forma dela ser perfeita, não é? Porque ela nunca era perfeita. Esta Exato. ovelha. Os 3 buraquinhos, lá está. Portanto, a Rosa está safa. Está safa, é isso? A cara dela. A sério? Tipo, está parva a mesmo. Agora destrói o meu mundo, faz a mesma pergunta. A questão é, se para a ovelha ser perfeita tem que estar dentro da caixa, isto é tipo Schrödinger's cat, não é? Quando ela sai da caixa, já não é ovelha, tipo, já não é nada. Desentenda-se, não sei, não é? Portanto, ela tem que estar na caixa para ser a ovelha do príncipezinho. Portanto, a Rosa sobreviveu. A Rosa sobreviveu. Se quiser explorar, ele é muito giro. É meu, mas é muito giro. É um pop-up. Sabes que eu tenho um príncipezinho de todos os idiomas que sim, eu não sei. Não, os que eu falo. Okay. Porque é uma forma também de aprender. Porque é um livro que eu conheço, não é? Minimamente. Toda a gente, acho que. Diz-te como alguém com um grande espírito de superação, chorona, apesar da fachada de ser durona, super esquecida e com enorme mal perder. O que é que tens a dizer sobre isto? Eu sei que é que disse isso.
por aí, eu sei quem é que fez essa descrição. Está lixada. E essa pessoa. Havia mais, mas pronto, havia aquele limite de tempo. A pessoa entusiasmou-se, tenho a dizer. É assim. Uma das melhores fontes que... Eu sou chorona, mas não é bem assim, ok? Porque primeiro já fui muito mais. E neste momento eu choro. Eu não choro com acontecimentos às vezes mais dramáticos, eu choro com um jogo da seleção, filmes de Natal do Walmart, um anúncio da Coca-Cola do Natal. Anúncio da Coca-Cola dá para choro. Imagina, se morre alguém, entre aspas, não é? Olha, a semana passada foi uma tia-avó que eu gostava muito, não conseguimos ir ao funeral. E eu tive, ou seja, claro que me senti super triste, era daquelas tias-avós do Alentejo, daqueles montezinhos que vinham cá visitar-me de vez em quando, traziam-me sempre um paninho e depois fazia tipo o tebrum em crochê e dizia-me, sobrinha, isto é para si, para o seu enxoval. E eu, obrigada tia, porque depois tratavam por você, porque lá é normal, isto é para vocês, obrigada, vou sempre usar, não sei o quê, aquele respeito. E eu senti, claro, uma profunda tristeza, mas não chorei. Enquanto se eu vou ver um filme do Walmart, do Natal, que por acaso do Walmart não choro assim tanto, mas sei lá, eu chorei barrirrenho, naquele filme da miúda que tinha o cancro, que a irmã... My Sister's Keeper. Olha, esquece. Mas chorei, eu vi o filme 2 e 3 vezes e chorei sempre. Até no Pearl Harbor, eu cada vez que vejo o Pearl Harbor eu choro, não? Quando o Danny vi o Pearl Harbor no outro dia pela primeira vez. Não choraste quando o Danny morreu? Eu não choro para nada. Mas vi por acaso vi agora pela primeira vez. Mas pronto, eu sou chorona nisso. Eu chorei na Dory, no filme da Dory eu chorei. Quando a Dory... a Dory sim, claro que sim. Mas, mal perder... Não deu para perceber nada que a competitividade... Em 3 minutos. Mal perder é assim, sim, um bocadinho. Mas também não é assim tanto, quer dizer... E era mais assim, super esquecida. É isso, mas eu acho que tenho um problema grave. Eu devo ter uns quantos neurónios que isto está-me meio morto, porque eu não me lembro nada, eu esqueço-me de tudo. Tu sabes, né? Eu combinei um café com a Filipe há um mês, pai, que ela me diz assim, então, a que horas? E estava eu hoje com uma amiga minha, noutro sítio, e depois vi a mensagem dela, tipo, quando cheguei a casa, era tipo 11 da noite, e pô, tipo, vai-me matar. Enfim. Mas é pontual, é esquecida, mas é pontual. Mas é pontual. Quando vem a tua horas. Se não tiver horas é porque já não é. Ok. Então sim, agora a pergunta do outro convidado que deixou para ti, não fomos nós, não temos nada a ver com isto, ok? É que arrependimento tens que te consome em silêncio e como prevês resolvê-lo? Não é? Não é? É levezinho, não é? É uma pergunta levezinha. Olha, já estou aqui a chorar. Não fomos nós. Atenção. Uma pergunta Se quiseres, não é? Porque nós compreendemos. Olha, eu não vou dizer que não me arrependo de nada, porque isso são as pessoas perfeitas e eu, olha, infelizmente, não me calhou na rifa ser bué fixe. Tenho uns quantos. Tenho uns quantos arrependimentos. Que me consomem em silêncio. Essa é profunda. Sim, não é? Posso dizer que desejava quase tudo o que eu quero fazer ou acho que devo fazer, vou fazendo, vou dizendo, às vezes até me arrependo mais de ter feito do que de não fazer. Existem algumas coisas mais pontuais que me recordo, um arrependimento grande, eu remediei há pouco tempo, eu tentei remediá-lo, não deu. Se calhar arrependo de não ter agido da forma como deveria a seu tempo, na altura, que depois não foi remediável, mas não há forma acho que não há forma, já tentei, de resolver, portanto não consome em silêncio. Fiz o que poderia ter feito. O tempo dirá. E não tenho assim um grande arrependimento. Ou seja, algo que eu possa fazer que não tenha feito, acho que não tenho. Okay. Agora, é algo que eu tivesse agido de forma diferente, se pudesse voltar atrás no tempo, se calhar.
Então, e o que é para ti especialmente normal? O que é para mim especialmente normal? São pequenas atitudes, pequenas coisinhas que às vezes vês uma criança fazer que ficas tipo, poxa, tipo, brutal. Isso para mim é ser uma pessoa dentro do normal, que somos todos normais, não é? Ser especial com pequenas coisinhas, porque depois na verdade todos somos, não é? Pequenas parcelas. E são pequenas parcelas especiais em cada um de nós. E há algumas pessoas que têm mais, há outras que têm menos, não é? O que se vê mais? Há pessoas, depois há especialmente anormais. Não percebo a segunda temporada hoje. É especialmente anormal. Especialmente anormal. Olha, é especialmente anormal que numa parte da Índia existe. Foi criado um ministério para as vacas. Mas pessoas de religião diferente não se podem casar. Isto para mim é especialmente anormal. Exato, ok. Bem visto. Muito bem visto. E agora, aquela para a qual estás melhor preparada, se calhar, é que pergunta nunca te fazem que gostavas que te fizessem. Ok, pronto, lá vou para uma pergunta profunda. Isto para dizer que a pergunta foi estudada, não é? Porque foi a única pergunta que vocês Tu sabias? me disseram que me iriam fazer e eu disse à Filipa, pois, isso é muito difícil. E então, Por isso é que deves o que é que eu fiz? Como pessoa de IT, fui ao Google e disse. Escrevi. Tipo, questions that are improbable to ask, uma lista enorme e pronto, e tirei Ela uma. estudou. Para quem não gosta de estudar, foi estudar. Não, fui preparar, quer dizer, e saquei duas. Havia duas que eu gostava, e então uma era o que é que. Desculpa, eu escrevi aqui o meu telefone, só para ter a vontade. Não sei se vocês podem ver os vossos papéis, eu também tinha aqui o meu. Claro. A primeira era What's the most common assumption made about you that's completely false? Isto em português traduz para qual é a assunção? Não, qual é a assumption? O preconceito. Mais comum sobre ti que não é verdade. não é verdade. E a segunda era que conselho darias ao teu eu mais novo. Ok. Essa é fixe. Sim, E eu escolhi a segunda, não sabendo que essa pergunta existia. Sim. Ok, porque Qual delas? a pergunta especialmente da pessoa ok, que Do não sei quem é, arrependimento. não é? Do Sim, do arrependimento. E o que é que eu diria ao mais novo? Normalmente é um bocadinho ou arrependimentos que tu tens, não é? Ou caminhos a seguir diferentes. Eu não digo que ela está sempre a fazer pontos. É bom, é ótimo. É sem querer. Mas a pergunta era essa, o que é que eu diria ao meu eu mais novo? E um bocadinho de encontro aí à pergunta, que era alguns arrependimentos, algumas coisas. Mas era um conselho que eu ia dar, que eu acho que só percebi há pouco tempo, que é aquela pergunta do autodefinição, que era alguém a quem tu devas um pedido de desculpas. Ok. Ou alguém que deve um pedido de desculpas. Ou alguém que deve um não é? pedido de desculpas. E depois, o que é que eu aprendi daí quando me pus um bocadinho a pensar? Também olha, eu não devo desculpas a ninguém, porque quem eu devia minimamente, fui dizendo, não sei o quê. Mas depois percebi que existem pessoas, ou existe, não é que seja aí, não foi de mal, né? Mas existem alguns pedidos de desculpa que me são devidos e que eu devo. O problema é que eu acho, não é? Eu acho que as pessoas tendem a, quando alguém lhes deve um pedido de desculpa e elas devem um pedido de desculpa à mesma pessoa, aquilo tende a... Anula. Menos convencionais. Que é tipo, não, olha, eu fiz mal, mas tu também fizeste mal, portanto está tranquilo, não é? Quando na verdade eu sei, e um bocadinho no seguimento desse arrependimento que eu tenho, que eu devo pedir-lhes desculpa, mas tenho a certeza, a plena convicção que me são devidos alguns pedidos de coisas completamente diferentes, mas que acabam por passar o tempo, por circunstâncias que acabam por anular. E então acho que um conselho que eu daria era esse, de pesar um bocadinho o que deves dizer, porque às vezes um pedido de desculpas faz tanta diferença. Tanta diferença, só dizes, olha, eu sei que fiz mal, não foi por mal, ou desculpa, e faz tanta diferença, às vezes para outra pessoa, que é uma coisa brutal. E o segundo conselho que eu ia dar era relativizar, porque eu às vezes ponho-me a pensar
e a dar a volta, e a mastigar nas coisas, que tipo chega às vezes a situação torna-se pior, Cresce, não é? cresce com o espaço que tu dás na tua cabeça a pensar naquilo e a responder às pessoas e mas não sei o quê, e era relativizar e esquecer um bocadinho as coisas, porque acho que se o eu mais novo tivesse relativizado muitas das situações e passado à frente e deixar e passar, não tinha tido tábuas chatices que tive. E só comecei a fazer há relativamente pouco tempo. E a deixar o que já foi também ir e não dar tanto tempo, tanto espaço de antena dentro de ti, aquelas coisas que infelizmente não podes mudar porque já as fizeste. E acho que era por aí. Muito obrigada. Obrigada. Agora devia fazer isto, não é? Foi engraçado, senti-me no alto de definição. Foi. Então, pronto, vamos terminar. Obrigada à Kátia, e obrigada à Madalena e à Francisca que estão no backstage. E deixar aqui um ponto, obrigada pela ajuda com o nome para o podcast. Exatamente. É verdade. Bastante especial este convidado, não é? É a madrinha do nosso nome. Tens direito a uma porcentagem depois, quando se isto render. Se isto render também. Direitos de autor. Eu tenho o nome. Não patenteei. Agora é. Vai receber os royalties, mas sim, obrigada e até à próxima. E até à próxima. Obrigada.